Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do canal O Bandeirante, a história do Brasil narrada como no tempo dos seus avós. Esse é nosso segundo episódio e nesse programa vocês vão ter um compilado de alguns vídeos, os áudios de alguns vídeos que eu gravei no início de 2020 sobre a história do ensino de história do Brasil. Ou seja, como foi o desenvolvimento do ensino da história do Brasil no decorrer da nossa história. São 7 vídeos que eu gravei e que agora eu vou reunir seus áudios aqui. O primeiro vídeo faz uma introdução geral sobre o ensino de história do Brasil. O próximo vídeo fala sobre quando começou-se a ensinar a história do Brasil no Colégio Pedro II. Em seguida, um vídeo sobre quando se criou a cátedra, a cadeira, a disciplina de História Pátria. O próximo vídeo é sobre o Joaquim Manoel de Macedo, que foi professor do Colégio Pedro II e que escreveu um primeiro manual de História do Brasil para o ensino secundário, para o ensino básico, digamos assim. E depois eu faço um vídeo sobre o Capistrano de Abreu, nosso mais destacado historiador e professor de história do fim do século XIX e início do século XX. Depois um vídeo sobre as reformas do ensino e como essas reformas afetaram diretamente o ensino de história. E por último, um vídeo sobre como se deu o início do ensino da história do Brasil no ensino superior. Tá certo? Caso você esteja ouvindo esse podcast no meu canal do YouTube, não deixe de se inscrever. Se você estiver ouvindo em alguma outra plataforma, não deixe de assinar, comentar e compartilhar com algum amigo ou familiar que goste de história do Brasil. Fique aí com os áudios que estão reunidos no restante do programa. Um abraço e até a próxima. Bem, mas antes de tratar dos fatos políticos, econômicos, culturais, sociais, vamos falar um pouco sobre o ensino da história do Brasil. Porque a atividade de ensinar a história do Brasil também tem uma história, Eu posso contar para vocês a história do ensino da história do Brasil. Veja, o Brasil começa em 1500. Então, como o Brasil, nos primeiros anos da história do Brasil, não vai fazer muito sentido falar da história do Brasil. Porque a história, por definição, é uma disciplina que trata de acontecimentos passados. Então, não faz muito sentido você tentar contar a história do agora. Não é história, é jornalismo, é crônica. Então, vai demorar um tempo para poder aparecer essa tendência, esse interesse de se ensinar a história do Brasil, ok? Por quê? Porque tem que se esperar que os acontecimentos transcorram e você, então, de um determinado ponto futuro, olhe para trás e veja fatos relacionados, fatos acontecidos no Brasil. E aí é possível se ensinar a história do Brasil. Ok, veja, quem era responsável pelo ensino no Brasil, em geral, ensino de tudo no Brasil, nas primeiras décadas, poderia dizer nos primeiros séculos, eram os religiosos, principalmente jesuítas. E eles não tinham uma disciplina, não ensinavam uma disciplina chamada história, tá? Nem história geral, muito menos história do Brasil. E se ensinava história sagrada e história da igreja. História geral, profana, como era chamada, ela só era ministrada ocasionalmente, pontualmente, no ensino das línguas antigas, principalmente no latim. Então, quando estavam ensinando latim, poderia-se mencionar episódios históricos do Império Romano, até dos gregos, para, digamos assim, enriquecer o ensino do latim. Ok? Mas o ensino da história propriamente não era comum. Da história profana, como eles chamavam, não era comum. A primeira vez que vai se escrever no Brasil um livro de história com o objetivo de ensinar história, porque podem haver obras antes dessa com relatos históricos, mas o objetivo não era ensinar história. Poderia ser por exemplo, Caminha escreveu a carta dele, que lá é um documento histórico, tem um monte de informação histórica, mas o objetivo dele era escrever um documento ou uma obra
para ensinar a história para as pessoas que fossem ler? Não. O objetivo dele era enviar a carta para o rei de Portugal informando da descoberta do Brasil. A primeira obra, então, especificamente de história, escrita no Brasil, vai ser de um jesuíta italiano chamado Antônio Maria Bonucci. E o nome dela é o seguinte, ele é de 1691 e se chama Epítome Cronológico, Genealógica e Histórica. Epítome Cronológico, Genealógico e Histórico. Esse livro era de história geral, digamos assim, mas ele, apesar de ser escrito no Brasil, mencionava superficialmente, rapidamente a história de Portugal e não mencionava a história do Brasil, apesar de estar sendo escrito no Brasil, que já tem quase 200 anos de história, 1691, 191 anos propriamente. Bem, apesar disso, a gente pode considerar que isso aí foi a primeira tentativa de se ensinar história, em geral, né, no Brasil. Quando o Marquês de Pombal, que já é um homem do século XVIII, expulsa os jesuítas do Brasil e cria o ensino oficial nas escolas régias, como se chamava, então ele vai criar uma série de novas disciplinas que não existiam na época do ensino jesuíta religioso. Mas, mesmo assim, não vai ser criada uma cadeira de história, não vai ser criada uma disciplina de história geral, ok? Esse interesse por escrever e registrar e ensinar a história do Brasil só vai começar mesmo depois da independência, porque o Brasil vai se tornar um país e essa necessidade de desvincular a história do Brasil da história de Portugal vai ficar mais clara. E aí Dom Pedro I vai encarregar o Visconde de Cairu, Lisboa, o nome dele, deixa eu filar aqui, José da Silva Lisboa. Ele vai ser encarregado pelo Dom Pedro I, o Visconde de Cairu, um intelectual conservador, tá certo? Assim, de primeira ordem, se eu não me engano foi como é o nome dele? Esse rapaz do Maranhão, que escreveu aí o livro sobre a obra do Olavo, Ronald Robson. Se eu não me engano, o Ronald Robson já escreveu muito sobre o Visconde de Cairu. E chega a dizer até que talvez não houvesse no mundo, na época do Visconde de Cairu, um conservador do nível intelectual dele. Eu tenho quase certeza disso. Muito bem, então o Visconde de Cairu vai ser encarregado pelo Dom Pedro I de escrever uma história do Brasil. A história, os acontecimentos do Império do Brasil e os antecedentes. Então, o que aconteceu ali para o surgimento do Império do Brasil, todas as vicissitudes ali daquela época conturbada de 1821, 1822, e os antecedentes, voltando até 1500. O Visconde de Cairu programou essa obra para ter 10 volumes. Ele chegou a escrever 5. E esses 5 foram divididos da seguinte forma. O primeiro, ele era uma introdução geral. O segundo falava do descobrimento. E os outros 3 já pulavam diretamente para os acontecimentos da época da independência. Acontecimentos nos quais o próprio Visconde de Cairu teve participação. Ok? Muito bem, então essa aí foi a primeira tentativa de registrar-se a história do Brasil em forma de livro. Um livro, uma obra específica para relatar a história do Brasil. Tá ok? Até a próxima. Continuando a falar sobre o ensino da história do Brasil, em 1837 foi criado o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. E até que, enfim, foi criada a cadeira de História Geral. Pela primeira vez, então, nós vamos ter uma disciplina oficial ensinando História Geral. A história do Brasil apareceria ocasionalmente quando estivesse relacionado com algum fato da História Geral. Foi nomeado para dar essa cadeira um jornalista chamado Justiniano José da Rocha. Era um jornalista muito capacitado, muito inteligente, e ele dava esse curso dessa cadeira, ministrava essa cadeira de História Geral. Em 1840, numa sessão do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, que tinha sido recentemente criado, o próprio jornalista reclamava da ausência, da falta que fazia um compêndio de História do Brasil, porque ele tinha sido nomeado para dar um curso de História do Brasil, de História Pátria,
E para dar esse curso ele reclamava que estava tendo muito trabalho, porque ele tinha que ficar consultando fontes primárias, documentos, relatos de viajantes, tinha que fazer o próprio trabalho de historiador e não de professor, né? Já que ele tinha que construir a história primeiro para depois expô-la aos alunos. E aí sugeriu a nomeação, a criação de um grupo de trabalho para elaborar um compêndio de história do Brasil, certo? Então ele sugeriu, vamos fazer aqui uma comissão para fazer esse compêndio, que é urgente fazer isso. Foi criada a comissão e, naturalmente, como estamos no Brasil, a comissão trabalhou um pouco e depois o trabalho foi arquivado. Então, o ministro do Império, um dos Andradas, o nome dele era Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, autorizou que fosse utilizado um livro chamado Resumo de História do Brasil. Esse resumo de História do Brasil nada mais era do que uma tradução e adaptação, digamos assim, foi feito, o autor traduziu e ampliou um pouco um livro chamado Resumo de História do Brasil, escrito por um francês chamado Ferdinand Denis. O autor se chamava, o tradutor e ampliador dessa obra do francês Ferdinand Denis, se chamava Henrique Luiz de Menezes Bellegarde. Veja, o livro do francês é de 1825 e o Hélio Viana, que é o autor do livro que eu estou usando como base aqui para as nossas aulas, ele critica esse livro, ele fala que é um livro muito pobre, muito resumido e, paciência, né? Foi o primeiro resumo a ser utilizado aí no ensino da história do Brasil. Bem, outro livro que foi escrito mais ou menos nessa época, se eu não me engano, em 1837, foi um livro do famoso general militar brasileiro, não me lembro se ele era general, o nome dele é José Inácio de Abreu e Lima. Ele ficou muito famoso pela participação dele nas lutas pela independência da América Espanhola. Lutou ao lado do Simão Bolívar. Bem, ele tem um livro de História do Brasil, e nesse livro de História do Brasil, se a gente vai ler lá a introdução do livro, ele diz o seguinte: olha, eu achei que fosse necessário elaborar uma obra resumida da história do Brasil, mas o meu trabalho não foi como historiador, o meu trabalho foi como colecionador de trechos de outras obras que já existem de história do Brasil. Então veja, eu vou citar para vocês agora algumas obras que foram escritas de história do Brasil antes desse período, ok? Não eram compêndios didáticos de história do Brasil, mas eram livros de história do Brasil que já existiam. O primeiro deles é a Corografia Brasílica, do padre Aires de Casal. Corografia é a descrição de um lugar, então tinha muito mais informação geográfica do que histórica, mas tinha algumas informações históricas nesse livro, que é de 1817. Outro livro também citado, que segundo o Abreu e Lima ele usou para elaborar o trabalho dele, foi o famoso livro de História do Brasil do Robert Southey, que é um inglês. Esse livro foi escrito entre 1806 e 1819, vários volumes. Até hoje é possível encontrar. Um tempo desse eu vi o Sidney Silveira mostrando a edição que ele tem. Acho que é em 6 volumes também a dele. Ele usou também, o Abreu e Lima usou também o livro do Bellegarde, esse que é uma tradução e ampliação do livro do Ferdinand Denis, o francês. E também o História do Brasil de John Armitage. Esse livro é de 1836. O John Armitage viveu no Brasil entre 1825 entre 1828 e 1835. E esse livro de história dele, que se chama História do Brasil, fala apenas do período que vai de 1808, que é o ano da vinda da família real para o Brasil, até 1831, que é o ano da abdicação de Dom Pedro I. Tá? Então é um livro bastante rico, que retrata muitas personalidades da época e bastante imparcial. O próprio general Abreu e Lima diz que
O livro é bastante imparcial, ele não toma partido de grupos políticos e tal, faz uma apresentação bem lúcida ali daquele período da nossa história. Bem, em 1840 ainda eu imagino que foi apenas ampliado o nome da disciplina de História Geral para História Geral, Pátria, Geografia e Cronologia. E tiveram, nos anos subsequentes, alguns homens que ministraram esse curso, essa cadeira de História Geral, Pátria, Geografia e Cronologia. Quem foram esses homens? Marcelino José da Ribeira Silva Bueno. Outro que ministrou esse curso, depois do Marcelino, foi o Barão de Planitz, certo? Planitz. Esse cara era da Saxônia, uma região que depois viria a integrar o Império Alemão, e ele era naturalizado brasileiro. Tá? Ele também deu essa cadeira. João Batista Calógeras, que era um grego radicado no Brasil, também ministrou essa cadeira. E o famoso Joaquim Manuel de Macedo, autor da Moreninha. Ele também vai escrever posteriormente, já que ele considerava todos os manuais e compêndios ruins, ele vai escrever um compêndio de História do Brasil. Depois eu vou falar desse compêndio, tá certo? E por sugestão do reitor do Colégio Pedro II, nessa época, a História do Brasil era ministrada apenas no 7º ano do curso, como coroamento da História Universal. Então o aluno estudava História Universal durante vários anos, e para fechar com chave de ouro, digamos assim, para coroar o estudo da História Universal, ele estudava História do Brasil no 7º ano, tá? Então, mais aí algumas informações para vocês sobre sobre o desenvolvimento do ensino da História do Brasil, beleza? Depois a gente fala mais sobre isso, ainda tem alguns vídeos para fazer sobre esse assunto específico. Voltando a falar sobre o ensino da História do Brasil, a gente já viu que no primeiro século de colonização, século XVI, início do século XVII, os cronistas não tinham uma preocupação especificamente histórica, de relatar, de narrar os fatos históricos, com critério científico, digamos assim, e certa imparcialidade. Vimos também que só depois da independência vai haver uma necessidade mais clara, mais premente de se escrever a história nacional, tentando fazer com que os primeiros séculos de colonização tivessem um sentido lógico que direcionassem o Brasil para o seu ponto culminante, que foi, no caso, a proclamação da independência. E o Dom Pedro I solicitou ao Visconde de Cairu que escrevesse então uma obra histórica, organizasse uma obra histórica contando a história do Brasil. E a gente viu que ele escreveu pelo menos a metade da obra, que estava prevista para ter 10 tomos, ele escreveu 5. A gente viu também que com a criação do Colégio Pedro II, o ensino da história em geral ganhou uma disciplina que até então não havia lá na educação dos jesuítas. Lembram? Eu falei para vocês que o ensino da história aparecia como um elemento secundário no estudo de línguas clássicas, geralmente. E se dava muito mais ênfase na história sagrada, religiosa, ok? Na vida dos santos. Então, com a criação do Colégio Pedro II, a gente falou que o ensino da história geral ganhou uma visibilidade maior, começou a ser feito um trabalho mais específico para se ensinar a história. E a gente viu também que a história do Brasil, apesar de não ter uma cadeira, uma disciplina específica voltada para ela, já aparecia a necessidade de haver um compêndio de história do Brasil. Inclusive, um jornalista que ministrava o curso de História Geral no Colégio Pedro II reclamava de que não havia um compêndio para ele ministrar um curso separado, digamos assim, que ele tinha que ministrar de História do Brasil e que ele estava tendo muito trabalho para fazer isso. Bem, depois disso, depois que o Colégio Pedro II instituiu uma cadeira de História Geral, que era misturada com Geografia, Corografia, Cronologia, o que aconteceu?
vai chegar um ponto em que o imperador Dom Pedro II vai criar a cadeira específica de História Pátria, de História do Brasil. Isso foi em 1849. Em 1849, então, através de um ministro, ele vai avisar o reitor do Colégio Pedro II de que fosse criada uma carga horária específica de 2 aulas semanais para o ensino da História Pátria. Essa cadeira vai ser criada e quem vai ser o primeiro professor, curiosamente, é o Gonçalves Dias, o poeta maranhense, que escreveu a Canção do Exílio, todo mundo conhece. Ele vai ministrar esse curso por algum tempo e depois ele será substituído pelo Joaquim Manuel de Macedo, o autor da Moreninha. Esse vai ministrar o curso por muitos anos e vai ser o responsável por escrever o primeiro manual de história do Brasil. No Brasil, o primeiro manual de história do Brasil para fins didáticos escrito no Brasil foi feito pelo Joaquim Manuel de Macedo. Essa obra, que foi escrita em 1861, alguns anos depois que ele já era o professor da cadeira lá, foi feita especificamente para ministrar as aulas no Colégio Pedro II e foi feita da seguinte forma: ele começa a contar a história no início da dinastia de Avis, 1385, ou seja, mais de um século antes da descoberta do Brasil, e segue com a narrativa até a União Ibérica, que é em 1580, tá certo? Começa em 1580. Então, digamos, um livro escrito em 1861 tratava do período que ia do fim do século XIV até o fim do século XVI, mais ou menos uns 200 anos de história. Esse livro atendeu à necessidade que havia de um manual didático para alunos secundários, porém ele foi muito criticado, principalmente o método dele, pelo Capistrano de Abreu. Capistrano de Abreu, eu ainda vou falar dele, é vamos dizer assim, o primeiro grande historiador brasileiro, tá bom? Que tratou sobre a colonização portuguesa no Brasil, enfim, depois a gente vai fazer um vídeo sobre ele. Então, o Joaquim Manuel de Macedo vai escrever o primeiro livro de história do Brasil. Porém, é bom ressaltar o seguinte: em 1856, o ex-ministro da Justiça, chamado Eusébio de Queiroz, vocês lembram da lei Eusébio de Queiroz, que foi criada em 1850, proibindo o tráfico de escravos? Então, esse Eusébio de Queiroz era o ministro da Justiça na época da promulgação dessa lei, e alguns anos depois ele vai virar ministro de instrução pública, de instrução, assim, alguma coisa como se fosse o Ministério da Educação, digamos assim. E tem um registro de um documento que ele enviou para o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, pedindo ajuda para o Instituto para que fosse feito um livro didático, para que o Ministério pudesse recomendar para o ensino da História Pátria. Isso 5 anos antes do Joaquim Manuel de Macedo escrever o livro dele. E o Hélio Viana, que é o autor do livro que eu uso como base aqui para os vídeos, ele diz o seguinte, veja, o Hélio Viana escreve o livro dele na década de 50 do século 20, então 1950 e alguma coisa. E ele diz o seguinte, olha, essa reclamação do Eusébio de Queiroz 100 anos atrás ainda faz sentido, porque até hoje os livros didáticos para o ensino da história do Brasil estão defasados, mal escritos, com lacunas graves, percebe? E o próprio Hélio Viana se propôs a escrever uma obra para suprir essa lacuna, essa necessidade, que, na minha opinião, escreveu uma excelente obra didática. Agora veja que coisa curiosa. Então, segundo o Hélio Viana, até 1950 a gente não tinha um bom manual de história do Brasil para as pessoas consultarem. E eu posso garantir para vocês que da década de 70, 80 para cá, os manuais didáticos são uma porcaria. Todos enviesados, com marxismo, esse viés marxista de contar a história pela luta de classes. Então, acho que a gente pode afirmar o seguinte, a gente está usando um material, que é o livro do Hélio Viana, que eu particularmente, né, vocês não precisam confiar em mim, mas eu acho um bom manual.
Além dele, tem alguns outros manuais razoáveis, muito bons, escritos também mais ou menos em meados do século XX. Posso citar o Manual do Afonso Arinos, que foi escrito junto com o ex-presidente Jânio Quadros. Posso citar o manual de um paranaense, como era o nome dele? É o Rocha Pombo. Então, assim, todos escritos mais ou menos ali em meados do século XX. Tá? Então, percebam que realmente a necessidade de material de qualidade para o ensino didático da história do Brasil, ele é raro, ele é escasso no Brasil, certo? Bem, eu ainda vou fazer mais alguns vídeos sobre isso, tá? Mas eles não vão ser muitos, tá? Mas ainda vou fazer pelo menos 1 ou 2 vídeos sobre esse assunto, dos problemas e das dificuldades do ensino da história do Brasil na escola e para pessoas comuns que não querem se aprofundar, que não querem pegar livros mais técnicos, mais pesados. Tá certo? Um abraço para vocês. Sobre o período em que Joaquim Manoel de Macedo, o autor da Moreninha, foi professor de História do Brasil no Colégio Pedro II, tem uma série de curiosidades interessantes sobre esse período. Primeiro o seguinte, o Joaquim Manoel de Macedo, ele se tornou muito próximo da família imperial do Dom Pedro II e ele foi professor particular dos filhos da princesa Isabel. Aí a gente já pode ver o grau de confiança que ele tinha junto à família imperial. Depois que ele se torna professor lá do Colégio Pedro II, ele ensinou várias pessoas que depois vão se tornar famosas, conhecidas na nossa história. Uma dessas pessoas foi um cara chamado José Vieira Fazenda. Ele vai se tornar historiador, ele vai exercer uma série de funções, mas ele ficou muito conhecido como historiador carioca. Ele tem um livro antigo, de 1924, chamado Antiquárias e Memórias do Rio de Janeiro. E ele escreveu um artigo de jornal endossando o que um outro aluno, ex-aluno do Joaquim Manoel de Macedo, tinha escrito sobre o professor. E lá a gente fica sabendo o seguinte, o Joaquim Manoel de Macedo, ele era uma pessoa extrovertida, uma pessoa alegre, uma pessoa que conversava com todo mundo, mas como professor, ele perdia toda essa característica dele. Em sala de aula ele era carrancudo, austero, e os alunos não podiam tratá-lo, né? Provavelmente uma coisa da época mesmo, como uma pessoa normal. O professor era uma figura de respeito. Mas os alunos sabiam que fora de sala de aula ele era muito, muito espirituoso. Inclusive, o Joaquim Manoel de Macedo fazia parte de um negócio chamado Sociedade Petalógica. Isso foi criado por um cara chamado Brito, alguma coisa Brito. E esse Brito, ele criou lá na loja dele, onde ele vendia parafuso, vendia alimentos, ele vendia um monte de coisas. E ele criou uma sociedade baseada para investigar a mentira e para, digamos assim, desmoralizar os mentirosos, espalhando mentiras, e depois que os mentirosos as espalhassem, eles apontassem o dedo na cara deles e mostrassem que eles eram mentirosos. Uma coisa assim, uma coisa curiosa lá do século XIX. O Joaquim Manoel de Macedo, então, como professor, ele era bem diferente de como pessoa no dia a dia. Outra característica interessante é a seguinte. O Joaquim Manoel de Macedo, apesar de haver críticas a essa postura dele, ele exigia que os alunos rezassem na cartilha do livro didático que ele mesmo escreveu. E ele não tolerava devaneios filosóficos na hora da aula, nem considerações e observações pessoais dos alunos. Então, um dos alunos dele foi o Joaquim Nabuco, e o Silveira Fazenda diz que o Joaquim Nabuco pode confirmar isso, que o Joaquim Manoel de Macedo exigia, inclusive, que os alunos copiassem o conteúdo do livro e desenhassem os mapas do livro, tá certo? E o próprio Joaquim Nabuco era repreendido muitas vezes quando queria fazer observações pessoais, considerações. Então, essa era uma característica do Joaquim Manoel de Macedo. E outra coisa, ele ficava
ele botava os alunos para estudar, façam aí essa tarefa, faça isso e aquilo, e ia corrigir seus textos literários, escrever seus artigos jornalísticos enquanto a aula estava rolando. Enquanto isso, os alunos, segundo aí o Silveira Fazenda, ficavam lá suando, preocupados se ele ia, enfim, se eles estavam fazendo corretamente as atividades ou não. Ele vai ser eleito na década de 60 do século XIX, obviamente, ele vai ser eleito para a Câmara dos Deputados. E aí ele tem que sair da cadeira de História do Brasil, e quem vai substituí-lo vai ser um cara chamado Salvador de Mendonça. Era um advogado, e esse já vai ter uma postura muito mais aberta, ele era muito mais eloquente, incentivava a participação dos alunos, ok? Ele ficou também marcado aí nessa história do ensino de História do Brasil no Colégio Pedro II. Outro substituto que o Macedo teve, apesar de ter sido por um tempo muito curto, foi um homem que vai ser muito, muito marcante na nossa história, especialmente nos tratados de definição de fronteiras, que vai ser o Barão do Rio Branco. O nome dele completo, o nome dele, né, propriamente, é José Maria da Silva Paranhos, o futuro Barão do Rio Branco, muito conhecido, vamos falar dele aqui ainda. Entre os alunos famosos do Macedo, como professor de História do Brasil no Colégio Pedro II, repetindo, foi o próprio José Vieira Fazenda, que é um historiador, o Joaquim Nabuco, o abolicionista famosíssimo, né? Enfim, dispensa mais informações agora, e um futuro presidente da província de São Paulo, lembrando que nessa época, na época do Império, não havia estados e nem havia mais capitanias, eram as províncias, e as províncias tinham presidentes, que seria hoje o cargo de governador, mas esses presidentes eram indicados pelo imperador. Presidente da província de São Paulo e futuro presidente do Brasil, ali durante o período da República Velha, que foi o Rodrigues Alves, tá certo? Aquela época ali em que muitos presidentes são esquecidos, né? Aquele período ali chamado a época do café com leite, ou época da política dos governadores. O Rodrigues Alves foi um desses presidentes, ex-aluno do Joaquim Manuel de Macedo. Um abraço aí para vocês. Em 1882, depois de longos anos ensinando História do Brasil no Colégio Pedro II, Joaquim Manuel de Macedo morre. E aí abre-se um concurso para preencher a vaga de professor de História do Brasil. Esse concurso teve alguns candidatos, mas nós vamos falar apenas do candidato que venceu o concurso, que é Capistrano de Abreu. Capistrano de Abreu era um jovem extremamente inteligente que tinha ido recentemente, em 1882, tinha chegado recentemente no Rio de Janeiro, vindo do Ceará. No Ceará ele já tinha se destacado como professor, inclusive aquele famoso poeta Olavo Bilac havia sido seu aluno no Ceará. Bem, ocorre o seguinte, ele apresenta uma tese para se submeter no concurso, cada candidato deveria apresentar uma tese sobre a história do Brasil. A tese dele se chamava Descobrimento do Brasil e seu desenvolvimento no século XVI. Curioso é o seguinte, é narrado por um jornalista alemão que vivia no Rio Grande do Sul e que estava no Rio na época, é narrado como é que se deu a apreciação da tese dele pela banca examinadora. A banca examinadora era formada pelo Silvio Romero, que era um intelectual nascido em Sergipe, que depois veio para o Recife, um grande intelectual, por sinal, e outros dois que eu nunca tinha ouvido falar deles, o Moreira de Azevedo e o Matoso Maia. E o jornalista alemão se chamava Karl von Koseritz. Ele faz um artigo de jornal contando como é que se deu esse exame, essa apreciação da tese do Capistrano de Abreu. E a verdade é a seguinte, o Capistrano de Abreu estava muito acima dos seus examinadores. E cada examinador tinha meia hora para
contestar, digamos assim, pontos teoricamente, hipoteticamente, né, falhos na tese do examinando. Só que aí cada ponto que os examinadores questionavam, eles recebiam uma aula de volta. E estava presente o imperador Dom Pedro II, que vocês sabem que era um homem de cultura, falava inúmeras línguas, gostava de história, geografia, enfim. Ele era um homem culto, o Dom Pedro II. E até o Kozeritz narra que o Dom Pedro II ficava muito impaciente de ver o despreparo daqueles examinadores, que provavelmente nem eram tão despreparados assim, era que o Capistrano de Abreu estava à frente deles realmente. Bem, a verdade é que ponto por ponto ele humilhou os dois examinadores, e quando bateu o relógio, meia hora do segundo examinador, Dom Pedro II já levantou e disse: tá bom, chega. E aí foi aprovado então o Capistrano de Abreu. Sobre como ele ensinava história do Brasil lá para os alunos do Imperial Colégio Pedro II, os registros dizem que, primeiro, ele mantinha sempre um nível muito elevado, e ele mesmo em cartas reclamava dos alunos. Existem 3 volumes de cartas do Capistrano de Abreu. Ele trocou cartas com o Barão do Rio Branco, ele trocou cartas com um historiador de Portugal muito conhecido, que inclusive o Gilberto Freire elogia muito, que é o João Lúcio de Azevedo. Então ele mantinha comunicação com grandes intelectuais. E nessas cartas, inclusive, ele reclamava, existem alguns registros dele reclamando de que os alunos eram preguiçosos e despreparados. E de outro lado, há relatos de pessoas, de outros intelectuais, que diziam que não havia dúvida que o Capistrano de Abreu era o melhor professor do Brasil, mas que o nível das aulas dele era muito elevado para aqueles alunos que ele tinha que ensinar. Em 1899, então ele vai ficar aí uns 15 anos como professor do Colégio Pedro II. Em 1899, tiveram a brilhante ideia de fundir novamente. Então já havia 50 anos essa cadeira de História do Brasil separada. Então tiveram a brilhante ideia, às vésperas de se comemorar 400 anos do descobrimento do Brasil, em 1900, tiveram a brilhante ideia de fundir as cadeiras. Então a História do Brasil deixou de existir e voltou a se integrar na disciplina de História Geral ou História Universal. O Capistrano de Abreu não gosta nem um pouco disso, se nega a continuar ministrando as aulas agora de História Universal, e ele vai ser colocado em disposição. Vai continuar sendo professor do Colégio Imperial Pedro II, mas vai ser colocado em disposição. O que provavelmente ele deve ter adorado, porque assim ele poderia se dedicar à sua obra. Por sinal, ainda vou falar aí no futuro um vídeo sobre a obra do Capistrano de Abreu, que é assim, realmente, ele, vamos dizer assim, teve um pioneiro que foi o Van Hagen. Depois a gente vai falar do Van Hagen também, que foi um historiador do século XIX, que escreveu a primeira grande obra de história do Brasil. E ele, depois do Van Hagen, e superando o Van Hagen, vai ser com certeza o nosso primeiro historiador de alto nível, vamos dizer assim, sem deixar a desejar para nenhum outro. E outro fato relacionado então com o Colégio Pedro II, em 1906 ele vai participar de uma banca do colégio para admitir, para uma banca examinadora, de um novo concurso para professor da casa. E vão haver 4 candidatos. Um se chamava Scagnoli Doria. Esse é um historiador, jornalista, ele, enfim, também teve contribuição interessante na história do Brasil. O Rocha Pombo, que eu já falei dele aqui, que ele tem um manual de história do Brasil excelente também. O Osório Duque Estrada, que era um poeta, jornalista, professor, autor da letra do hino nacional brasileiro. E o José Veríssimo. O José Veríssimo, basta dizer que ele, além de ser amigo pessoal do Machado de Assis, foi junto com Machado de Assis e um terceiro, que eu esqueci agora, foi um dos 3 principais fundadores da Academia Brasileira de Letras. Durante o concurso, o Capistrano de Abreu, se dependesse apenas dele, teria aprovado o José Veríssimo, mas o aprovado foi o Scagnoli Doria, para essa cadeira lá no Colégio Pedro II. Então, pessoal, o Capistrano de Abreu
ele era autodidata, ele era um cara assim muito à frente dos seus contemporâneos e ele foi um grande desbravador da história do Brasil. Inclusive, o Van Hagen, que eu mencionei, escreveu uma grande obra de história do Brasil. E algumas décadas depois, já no início do século XX, 1900 e pouquinho, o próprio Capistrano de Abreu vai proceder a uma, digamos assim, uma reedição com notas e correções da obra do Van Hagen. E vai ser celebrado em 1907 com a publicação do primeiro volume. Ele vai ser celebrado assim como um grande gênio da história, da ciência histórica e, sem dúvida alguma, até então, o maior da história do Brasil. Não preciso dizer que nas universidades hoje em dia, até onde eu sei pelo menos, esses historiadores, o Van Hagen, o próprio Capistrano de Abreu, são tratados como homens assim ultrapassados, homens que fizeram algum trabalho muito bom naquela época, mas que hoje existe gente melhor. Eu discordo completamente. Eu acho que esses homens foram os pioneiros e eles, inclusive o próprio Hélio Viana, no livro dele, ele fala que ele está escrevendo o livro dele na década de 50 e ele fala, olha, até hoje as teses do Capistrano de Abreu são irretocáveis e irrefutáveis, de maneira que essas teses permanecem até hoje, a gente pode dizer, e ele é um historiador de destaque nacional e que merece ser lembrado e ser estudado, tá certo, pessoal? Um abraço aí para vocês. A gente já viu que o Visconde de Cairu, logo depois da independência, a pedido e incumbido pelo Dom Pedro I, vai escrever a primeira história do Brasil, com esse objetivo de fazer uma obra didática que contemplasse a história do Brasil desde o começo da colonização até a independência. E ele fez isso, ainda que parcialmente. Em 1837 vai ser criado o Colégio Pedro II e pela primeira vez a gente vai ter uma cadeira de História Geral. Lembrem-se que o ensino de História era ministrado em outras disciplinas, principalmente nas línguas clássicas. Em 1849 é criado o Colégio Pedro II. Em 1837 foi criado o Colégio Pedro II e a cadeira de História Geral. Em 1849 vai ser criada a disciplina de História Pátria mesmo, de História do Brasil. Aí por 50 anos ela vai ser ministrada, a gente falou dos professores, Joaquim Manuel de Macedo, Gonçalves Dias, Barão do Rio Branco, Capistrano de Abreu, enfim. E em 1899, às vésperas de se comemorar 400 anos do descobrimento, o ministro da Justiça e Negócios Interiores, que será um futuro presidente do Brasil, Epitácio Pessoa, o paraibano, vai fechar a cadeira de História Pátria e vai anexá-la de novo em História Geral. Não deixa de ser um retrocesso, na minha opinião. Em 1911, vai haver nova reforma do ensino. Então, essa do Epitácio, 1899. Em 1911, nova reforma. O ministro agora é Rivadavia Correia. Em 1915, o Rivadavia vai fazer o quê? O Epitácio tinha acabado com a cadeira. O Rivadavia vai criar ela novamente. Vai separar. Em 1915, outra reforma. O ministro é Carlos Maximiliano. E ele vai juntar de novo. Então, a disciplina de História do Brasil deixa de existir de novo. Em 1925, 10 anos depois, Rocha Vaz, novo ministro, vai fazer uma nova reforma e a cadeira de História do Brasil vai ser separada e vai continuar. Agora vai haver de novo a cadeira de História do Brasil. 1930, Revolução de 30, Getúlio Vargas sobe ao poder, cria o Ministério da Educação e nomeia Francisco Campos como primeiro-ministro da Educação. Esse ministro vai anular, cancelar, eliminar a disciplina de História do Brasil e anexá-la de novo, só que agora no curso de História da Civilização. A História do Brasil vai aparecer como uma ramificação da História da América. Nesse ponto, então, já começa a haver muita insatisfação com essa indecisão que o governo se decidia, né, se ia haver ou não essa cadeira no ginásio de História do Brasil, e também porque muitos faziam questão da existência dessa cadeira, que já tinha existido durante o Império por 50 anos e com idas e vindas durante o início da República também. Então vai haver protestos de vários locais diferentes. Então vai ter protesto
do Colégio Pedro II. A congregação dos professores vão fazer um protesto contra a extinção da cadeira de História do Brasil. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro também vai fazer um protesto. Vai haver, em 1940, 39-40, terceiro Congresso de História Nacional, e vai haver protestos contra o fim da disciplina de História do Brasil. E também, o que vai acontecer? Em 33 e 34, porque o Getúlio começa governando como governante provisório, depois da Revolução. Em 32 tem uma revolta em São Paulo, pedindo Constituição, e em 33 ele convoca a Constituição. Constituintes dessa Constituição, que vai ficar pronta em 34, também vão apontar a necessidade de haver uma cadeira de História Pátria, de História do Brasil. Por fim, tantos protestos vão render resultados. Em 1940, os colégios militares vão começar a ministrar a cadeira de História Pátria, de forma definitiva, não vai haver mais retrocesso. Em 1942, vai vir uma nova reforma agora do novo ministro da Educação, muito famoso, a reforma Campanema, e vai também criar a disciplina de História do Brasil, recriar, né, a disciplina de História do Brasil definitivamente. De lá para cá também não vai haver mais retrocesso. E vai haver mais uma reforma depois dessa do Campanema, que vai ser lá na década de 60, que é a reforma que vai criar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Certo, pessoal? Então aí, completando então esse percurso longo aí dessa disciplina de História do Brasil, que começou lá em 1849 e só vai se fixar quase um século depois, em 1942, com a reforma de Gustavo Campanema. Um abraço para vocês. Quando foi que a História do Brasil passou a ser ministrada no ensino superior? É isso que a gente vai explicar hoje. Mas antes eu queria dar uma explicação rápida sobre outra coisa. Vocês, quem está assistindo todos os vídeos, já percebeu que eu estou intercalando com os vídeos de História de Portugal alguns vídeos sobre o ensino de História do Brasil. E hoje eu vou terminar essa série de vídeos sobre o ensino da História do Brasil. Porém, eu vou continuar sempre colocando alguns vídeos intercalados com os vídeos específicos de História de Portugal e Brasil. Por quê? Porque dá uma quebrada no ritmo e também tem muitos assuntos interessantes, complementares, assuntos afins que eu gostaria de tratar. Então, apesar de encerrar esse assunto, esse tema específico do ensino da História do Brasil hoje, eu ainda vou de dois vídeos de História de Portugal e Brasil e vou fazer um vídeo intercalado sobre outros temas, ok? Existem muitos temas interessantes, biografias de personalidades, resenhas de livros, enfim. Tem muita coisa interessante para se dizer. E dá uma quebrada também, não fica muito repetitivo, né? Muito batido num assunto só. História do Brasil, História do Brasil, História do Brasil. Muito bem. Em 1931, Vargas chega ao poder, depois da Revolução de 30. Por alguns anos ele governa como chefe do governo provisório. Em 34 é feita a primeira Constituição depois da Revolução e a gente ainda vai falar disso quando a gente chegar lá no século XX. Mas o que nos interessa agora é o seguinte. Em 31, ele vai fundar o Ministério da Educação, que não existia ainda, ele vai fundar. Provavelmente esse foi o começo do fim da nossa educação. O professor Olavo costuma dizer isso, né? Mas, enfim, ele cria e faz uma faz uma grande reforma no ensino naquele momento. E ele vai criar as faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, que vão se tornar muito comuns em todo o Brasil. E até ali, fim dos anos 90, início dos anos 2000, ainda existiam essas faculdades. Só que hoje elas mudaram de nome, se incorporaram em universidades estaduais, até federais. O objetivo dele, ele tinha dois objetivos criando essas faculdades. Primeiro, formar professores para o ensino secundário, e também desenvolver a pesquisa científica no Brasil. A primeira faculdade que foi criada foi em São Paulo e era católica e se chamava Sedes Sapiente. Okay? Essa faculdade ela foi fundada em 32, começou a funcionar em 33. 10 anos depois ela vai sair, ela funcionava num colégio, no prédio de um colégio. 10 anos depois ela vai sair e vai passar para um novo prédio. Esse novo prédio
em 1970, vai ser incorporado à PUC de São Paulo. E em 74, a sede Sapiente vai acabar e vai ser completamente incorporada à Universidade, à PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Muito bem. O primeiro professor de História do Brasil no nível superior, então, foi o Afonso de Taunay. Afonso Scagnoli de Taunay. Não confundir com Scagnoli Doria, que eu falei que foi professor no Colégio Pedro II. Bem, na verdade, Scagnoli Doria não chegou a ser professor, ele participou da seleção, mas quem ganhou foi o Capistrano de Abreu. Muito bem. Esse Scagnoli Doria é um grande historiador brasileiro, provavelmente ali naqueles anos da fundação dessas faculdades, ele era o maior historiador brasileiro vivo e ele era biógrafo, historiador, ensaísta, lexicógrafo, tradutor, romancista, heráldico e professor. E ele era, assim, um intelectual, um erudito de excelência, tá certo? Foi membro da Academia Brasileira de Letras e a principal obra que ele deixou escrita foi a História Geral das Bandeiras Paulistas. Ele escreveu muito sobre história do Brasil, mas principalmente sobre história de São Paulo. Essas faculdades de filosofia começaram a se espalhar pelo Brasil. Em 1939 vai ser fundada a do Distrito Federal, na época, cidade do Rio de Janeiro. Essa faculdade de Filosofia, Ciência e Letras do Rio de Janeiro, ela vai começar a funcionar e o primeiro professor de História do Brasil dela vai ser o Afonso Arinos de Melo Franco. Eu já mencionei ele aqui, eu disse que ele tem um livro, um bom manual de história. Se estivesse por aqui eu ia mostrar para vocês. Mas... achei aqui. É esse aqui, ó. História do Povo Brasileiro. Acho que tá dando para ver bem, né? Então aqui vocês vão ver que os autores são Jânio Quadros e Afonso Arinos. O Jânio Quadros é o ex-presidente e o Afonso Arinos, ele era um grande intelectual. Agora, uma ressalva que a gente pode fazer em relação a ele, apesar desse manual ser muito bom, é que ele tinha certas ligações com a esquerda, ligações muito próximas. Inclusive, nesse livro 1964, O Elo Perdido, que é um livro que o Mauro, acho que é Mauro Abranches, né? Ele escreveu sobre os documentos da inteligência tcheca, que trabalhava para a KGB. Ele recolheu documentos nos arquivos lá na Polônia e na República Tcheca sobre a atuação dessa inteligência comunista no Brasil. Então aparece o nome do Afonso Arinos. Mas no futuro, quem sabe eu não faça mais comentários mais específicos sobre isso. Mas de qualquer forma o livro é muito bom. Bem, então, em 1935 é fundado a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Rio de Janeiro e o primeiro professor vai ser o Afonso Arinos. Depois vai haver uma pequena reforma e vai entrar no lugar dele o comandante Eugênio de Castro, que era muito amigo do Capistrano de Abreu. E ele vai exigir que o nome da disciplina deixe de ser História Geral da Civilização Brasileira e passe a ser História do Brasil, um nome mais correto. Por último, então, antes dessa faculdade ser integrada em outra, na UFRJ, vai ser professor lá o Luiz Camilo de Oliveira Neto. Não é o Luiz Camilo de Oliveira Torres. Alguém pode conhecer aí, um intelectual conservador brasileiro. Não é ele, é outro. Muito bem. Em 39, sim, agora acho que eu falei 39 agorinha da Faculdade de Ciências e Letras do Rio, do Distrito Federal, não. Ela foi criada em 35, a do Rio. Em 39, vai ser criada a Faculdade Nacional de Filosofia. E o primeiro professor de História do Brasil dela vai ser o autor desse manual que a gente usa aqui, o Hélio Viana, ok? Ele vai ensinar ali por alguns anos. Na década de 80, nós já vamos ter, então... 80 não, na década de 60, nós já vamos ter, então, quase 90 cursos de História para preparar professores espalhados pelo Brasil. Esses cursos de História vão começar a ser muito visados pela esquerda, que queria ocupar espaços e viam nos cursos de História
uma grande ferramenta para poder transformar a narrativa, né? Então, depois também quero comentar sobre o gramscismo e sobre a ocupação de espaços na universidade. E as faculdades de História foram assim um dos objetivos mais importantes que eles visaram, tá certo? Então, já na década de 60, com mais de 80 faculdades de História, começa esse processo de ocupação de espaços. Hoje, pessoal, nós temos mais de 2.500 faculdades, cursos superiores no Brasil, né? Assim, institutos de ensino superior, nós temos mais de 2.500. E assim, foi difícil encontrar esse número, eu acho que ele está muito aquém da realidade, mas nós temos mais de 500 cursos de história espalhados pelo Brasil, tá certo? O Hélio Viana, quando ele vai concluir esse trecho do livro dele sobre o ensino superior de história do Brasil, ele tem um trechinho muito interessante, que é o seguinte, ele diz assim: um país que não conhece a sua história, que não a ensina a seus filhos, é um candidato ao desaparecimento, ao suicídio. E isso é verdade. Agora, um acréscimo que a gente pode fazer é o seguinte: um país que abandona as suas raízes e que constrói uma narrativa do seu passado, uma narrativa histórica, baseado em preceitos ideológicos, descolado, desligado da realidade, também é um sério candidato ao suicídio e ao desaparecimento, tá certo? Para terminar, eu só quero comentar o seguinte com vocês. Eu sei que eu tenho poucas visualizações ainda, mas de qualquer forma, vocês podem, se quiserem, escreverem aí nos comentários que temas vocês acham que seriam interessantes de ser tratados nesses vídeos afins, nesses vídeos que eu vou intercalar com os vídeos propriamente de história do Brasil. Tá certo? Um abraço aí para vocês.